A Casa Elefante contém conteúdo adulto. Só continue se você quiser saber o que era a coisa roxa e viscosa de 30 centímetros que estava fazendo o Duda engasgar. Olá, sejam bem-vindos à Casa Elefante. Puxe uma cadeira, pegue um café e vem discutir a obra de J.K. Rowling, capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o quarto capítulo de Harry Potter e o Cálice de Fogo. De volta à toca. Nossos episódios sempre levam em consideração os acontecimentos de todas as obras do mundo bruxo já publicadas. Então, se você não sabe como que os Dursley se livraram do rabinho de porco do Duda, não escuta esse episódio. Eu sou o Igor Moreto, que não quero oferecer o meu bumbum a nenhum bruxo novamente. Será? E estou aqui com Tamires Garcia, que chegou atrasada. Foi por causa do trânsito, amiga? Ai, menino, queria dizer que foi, mas atraso é uma coisa que, né, assim, acontece. A gente atrasa, a gente chega, a gente nem justifica, fala, explode a casa do outro chegando. É assim. Pelo menos veio. E o Daniel Honório, que não aguenta mais a dieta de comer queijinho e grapefruit. Eu tô cansado, gente, finite. Tô pegando agora meus bolos de fruta debaixo do assoalho aqui. E hoje a gente vai falar sobre o mundo bruxo, o mundo trouxa, os Dursleys, gêmeos tóxicos e muito mais. Mas, gente, vamos então, primeiro, pro duelo de resumos, onde dois participantes, o Daniel e a Tami, vão tentar fazer um resumo do capítulo em 30 segundos. Vai ganhar Deus nos quem ajude. fizer o capítulo que eu considerar o melhor. Ai, ai, ai. Vamos jogar um dado pra ver quem vai ter o direito de escolher quem vai começar. Você quer par ou ímpar, Tami? Par, só pra variar um pouquinho. Poxa, deu ímpar. Ai, Parabéns, por que Daniel. que eu vareio, né? Ô, Daniel, você quer começar ou quer que a Tami comece? Parafraseando a minha amiga Juliette, eu gosto de inovar, então eu vou inovar e a Tami começa. Tamires Garcia, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo De Volta à Toca em 3, 2, 1, já! Ok, então o Harry tá lá esperando porque vem os Weasley, que eles vêm buscar ele, e aí tá todos os Dursley meio tenso, porque, tipo, vai chegar uns bruxos na casa deles e eles estão, tipo, ai meu Deus, o que vai acontecer? Aí o Harry fala pra eles assim, eles estão vindo aí, mas eles começam a atrasar, e aí eles falam, ai nossa, que gente deselegante, e aí de repente eles aparecem na lareira, e aí eles começam a se acumular na lareira porque não dá pra entrar, né? E aí porque não tem pode ir pro mundo trouxa, e aí eles ficam, preso lá, e aí o Sr. Weasley fala, calma aí, deixa eu explodir isso aqui. Acabou. E aí ele explode. Nossa, amiga. Ai, gente, o que eu reparo é que a Tami foca bastante no primeiro parágrafo. Daí depois acaba o primeiro parágrafo e falta 10 segundos. Não é o primeiro parágrafo, é porque eu desenvolvi assim na minha cabeça o do resumo, só que daí eu tenho que falar rápido e aí eu me enrolo. Amigo, ela foca no primeiro parágrafo. A edição passada eu fiquei 20 segundos falando da toranja. Como é que pode isso? Mas você tem a chance de se redimir hoje, Daniel. Porque, Daniel Honório, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo De Volta à Toca em 3, 2, 1, já! Os Dursley e o Harry, tá todo mundo esperando a chegada dos Weasley, que estão atrasados. Depois de muito tempo, os Weasley finalmente chegam. Eles vieram pelo pó de flu, dá problema, mas eles quebram a lareira. Aí os gêmeos vão lá, pegam a mala do Harry. Os Dursley estão com medo de todos os Weasley. Aí o Duda come um doce, fica com a língua inchada, todo mundo vai embora. Teve também uma briga de, você não vai dar tchau pro seu sobrinho? Aí dá tchau pro sobrinho. E o Sr. Weasley fica... Acabou. Ai, quase! Ai, foi muito quase, arrasou. O Daniel, ele vai ganhar, né? Parabéns, Daniel. Que Ai, foi mas, isso? sabe, você é obrigada a concordar. mas Porque ele tudo chegou bem. mais longe, apesar de não ter terminado. Parabéns, Daniel. Sua primeira vitória no duelo do resumos do Casa Elefante. Se você curte o conteúdo do Animagos e quer nos ajudar a continuar produzindo, você pode nos apoiar através do PicPay. É só acessar picpay.me/animagos e escolher o seu plano. Com a sua ajuda, a gente vai poder continuar produzindo conteúdo acessível e de qualidade para você. O endereço é picpay.me
picpay.me/animagos. Harry se prepara para a chegada dos Weasley que vem buscá-lo. Eles se atrasam e acabam presos na lareira bloqueada e explodem a sala de estar dos Dursley. Os gêmeos buscam as coisas de Harry e todos começam a partir, mas não sem antes Duda comer um docinho que Fred e George deixaram cair e criar uma língua gigante. O Sr. Weasley fica para resolver e Harry parte. É essa frase final que eu precisava dizer. Sucinto e direto. Mas você ganhou, amigo. Inclusive, como você ganhou, você quer começar por onde? Conta um pouquinho pra gente. Vamos começar da parte que interessa do capítulo, que é quando o Sr. Weasley finalmente chega na casa, né? Porque até então eles só estavam lá, sendo Dursleys chatos e Harry entediado. Daí chega, né, a farofada que a gente gosta. Olha, a gente vai ter que estar discordando, porque eu achei a parte dos Dursley muito interessante. Mas depois a gente comenta, também. então. Sério? Então, gente, muito engraçado. O Gordo e o Magro, o Looney Tunes, o tudo, né? O Chaves, tá tudo acontecendo aí. Então, aí eles chegam, né, e ficam presos lá na lareira. E porque o Sr. Weasley supostamente tinha os contatinhos, vamos falar dos contatinhos depois, mas ele então autoriza que a lareira dos trouxas, né, seja ligada à rede Flu. E aí ele não sabe que os trouxas têm lareiras elétricas. E assim, como que a pessoa trabalha com trouxas e não sabe? Sabe? Eu não consigo compreender essa cena. Ela é muito... Sr. Weasley é bastante... deixa bastante a desejar. O Sr. Weasley é o famoso fã de Taubaté, né? Porque ele não sabe uma informação sobre o mundo trouxa, uma informação válida. Ele sabe Decente. o quê? Que existem, né? Ele só sabe conhece os hits, né, da Beyoncé. Ele não conhece os Ele é B-sides. tipo Tiete, assim. Ele fica só... Nossa, trouxas são tão legais, eles não são mágicos. É isso. Assim, não seria um problema muito grave se não fosse o emprego dele, né? Tipo, se ele só gostasse de trouxas e, sei lá, trabalhasse no Santo Mungus, por exemplo. Mas o departamento dele lida com artefato dos trouxas, então você tem que entender disso, Não é homem. possível que em nenhum momento da carreira dele ele não tenha que lidar com algo como isso aí, por exemplo. Algum bruxo que tentou entrar numa lareira que não deu certo porque era uma lareira trouxa, e aí ele falou, nossa, será que não deu certo porque lareiras são elétricas? Plim! Tipo, então, Eu acho que não. Olha, gente, eu vou passar esse pano, porque eu acho que o trabalho dele é simplesmente ficar lá no ministério e chegam coisas, artefatos de trouxas que foram enfeitiçados e que ele tem que desenfeitiçar. Então eu acho que ele só conhece, por exemplo, chegou um patinho de borracha enfeitiçado, então ele fica fascinado. O que será que é esse patinho de borracha? Chegou... O que será que ele faz sem o feitiço? É isso. Chegou uma tomada. Ai, que legal, uma tomada. O que será que é isso? Nossa, mas então é um trabalho... É que eu não quero menosprezar o Sr. Weasley, mas é tipo, colocaram ele pra fazer qualquer coisa lá, sabe? Olharam pra cara dele e falaram, você não vai ser capaz de fazer grandes coisas mesmo, então fica aqui nesse setor aqui fazendo os feitiços nesses objetos aleatórios. Não, passando esse pano de novo, eu não acho que é um serviço desimportante, porque precisa alguém que desfaça esses feitiços. Precisa, mas é tipo o serviço do estagiário? Não sei. Fica pra pensar. Não, mas ó, eu não tô querendo dizer que ele não seja capaz, entendeu? Tipo, mas vai que um Malfoy da vida, por exemplo, que olha pra ele e fala, vai ficar nessa função aqui basiquinha, porque você é um... então, dá pra entender por que ele é menosprezado. Mas assim, discordando um pouco do Igor, eu não sei se ele não vai pros lugares, sabe? Porque, tipo, ok, é fácil de você levar um patinho de borracha pra dentro do ministério. Mas, por exemplo, um problema desse com uma lareira, você tem que ir no lugar pra resolver. Ou um problema com, sei lá, vasos sanitários que regurgitam. Eu acho que ele fala disso, inclusive. Mas talvez ele não seja essa pessoa. Ele só trabalhe lá mesmo. Administrativo, sei lá. Ô, gente, aqui a gente tá falando, já que a gente tá falando do trabalho do Sr. Weasley e sobre o que ele faz,
Eu queria, e eu sei que a gente lida dos livros, né? Mas eu queria fazer uma pergunta aqui, porque vai que vocês conseguem me esclarecer. O Sr. Weasley é apresentado para o Harry nos filmes, no segundo filme. Daí, quando ele é apresentado, tem uma fala assim, ele chega em casa falando, querida, cheguei, e aí ele fala, que noite, 9 batidas, 9. Aí o fulaninho Weasley lá fala, o papai trabalha no Ministério da Magia. Aqui que são 9 batidas? Amigo, nessa época da história, os funcionários do ministério estão fazendo batidas nas casas dos bruxos para recuperar artigos de magia das trevas. Tanto que o Malfoy, o Lúcio, quer porque quer se livrar das coisas. Ele vai lá na Borgin Burgs e ele também deixa o diário do Riddle Sim. com a Gina. Porque é pra ninguém confiscar, Porque né? já tinham ido na casa dele já. Pra ele não ser pego com isso. Uhum. Essas são as batidas. Então, o Mas Que Sr. Weasley, demonstra de fato, que, de novo, o Sr. Weasley tá fazendo uma coisa que não é da alçada dele, né? Porque isso é real, Igor. Quando ele fala de batidas, quando ele fala assim, eu sempre pensei de ele ir nos lugares pra consertar os artefatos trouxas, sabe? Mas não tinha a ver com isso, então posso estar viajando, de fato. Então o Sr. Weasley, de fato, vai a campo. Então, talvez não. Talvez fosse só uma força-tarefa especial ali, entendeu? Naquele momento. Uma hora do rush. Mas, pensando nisso, imagina só se chega, por exemplo, o diário do Riddle lá. É um artefato trouxa, porque é um diário trouxa. Não sei se um diário bruxo seria muito diferente, mas tudo bem. E aí, ele teria que identificar que aquilo é uma Horcrux. E eu acho que isso não é um trabalho tão tosco assim. Não é tosco, mas eu acho, minha opinião, que o Horcrux não é um artefato que qualquer bruxo saberia identificar de toda forma. Sim. Tipo, então. se você descobrir, sei lá, uma mão da glória, talvez seja mais fácil do que descobrir uma Horcrux. Mas, será se eu acho que a gente já falou disso até, mas será se o próprio Lúcio sabia que era uma Horcrux? Não, acho que não. Eu acho que não, porque senão ele teria tratado com mais cuidado, né? Mesmo que o mestre dele estava supostamente derrotado na época, mas com essas coisas não se brinca, né? Mas, e aí vocês puxaram o Lúcio de volta. Assim, nada justifica o jeito que Lúcio trata o Sr. Weasley, mas eu fico um pouquinho pé da vida que o Sr. Weasley não dá uma dentro pra ajudar a gente a ter mais argumento. A não ser o argumento de cala a boca, Malfoy, você é um escroto. Não ajuda mas tipo a gente a ajudar ele, né? Ajuda a gente a te ajudar, Sr. Weasley. Faz uma coisa babado, sabe, no seu trabalho pra gente usar de argumento assim, mas olha só o que ele fez aqui, bateu o cabelo. Não bate o cabelo. Amigo, mas sabe o que eu acho? Que o que a Isabela Tavares, nossa convidada do episódio anterior, falou, mudou totalmente a concepção da minha vida. Porque ela falou que os Dursley, eles não evoluem porque eles são personagens que têm isso como base, né? É como se fosse uma metalinguagem, assim. Eles não melhoram. Sim. Então eles vão sempre ser escritos como no primeiro livro, que era um livro infantil. Sim. Eu acho que os Weasley se encaixam aí também. Eu acho que eles também são descritos como a família Buscapé do começo ao fim, entendeu? São, eu acho que o emprego estereotipicamente caipiras. Eu acho que os Weasley, eles não mudam mesmo, porque eles são já adultos, né? Tipo, eles já estão com a personalidade formada e tudo mais. E os Weasley tem esse exagero também que a gente vê com os Dursley, né? Que é como a Rowling gosta de escrever o humor. Não, nesse sentido, faz sentido justamente eles serem os estereótipos, né? Da família amorosa e da família indiferente, assim. Então faz sentido que os Weasley não sejam personagens muito mutantes, muito mutáveis. Os Weasley são X-Men. Muito mutáveis. Porque justamente eles são essa representação do ambiente de acolhimento, de afeto, né? É legal você ter falado isso, Igor, porque fez eu parar pra pensar agora. A gente já tinha comentado isso no episódio anterior, pelo menos eu tinha ressaltado sobre como o Walter e a Molly, essas duas famílias têm muito em comum, né? Só que ao mesmo tempo que eles têm muito em comum, eles são opostos. E aí é legal você ressaltar sobre como nenhuma das duas famílias
evolui, como eles vão continuar sempre estereotipados, só que eu parei pra linkar agora que é como se fosse a família do Harry, que é trouxa e é ruim e parada no tempo, e embora a família do Rony seja parada no tempo também, ela é o oposto, ela é a família do Harry que é boa e carinhosa. Então eles são os dois lados da mesma moeda, só que um é trouxa, o outro é bruxo, um é bom pro Harry, o outro é mal pro Harry. Só que os dois são estereotipadíssimos. Sabe o que eu acho que diferencia? A consciência de classe. Toca aí o hino da União Soviética. Lacrou. Porque eu acho que assim, tanto os Dursley quanto os Weasley, eles são classe média, né? Os Weasley, eles se fodem mais porque eles têm milhões de filhos, né? Mas eles têm consciência dessa posição social deles. Ninguém é deslumbrado na família. Nenhum dos filhos é deslumbrado. Ninguém acha que pode comprar as vestes mais novas e tal. Aparentemente só o Rony que tem esse problema, né? Mas o Rony tem mais um ressentimento do que um vislumbre, né? É, sim. Ele não é tipo Duda, né? O Rony, ele fica triste porque ele recebe o que todo mundo usou, né? Então é pesado mesmo. Enquanto que os Dursley, eles são a classe média que acha que é a classe alta, classe A, classe A+. E aí, isso que adiciona uma arrogância aos Dursley, que ajuda nessa construção deles serem tóxicos, né? Que é sobre Mas isso também é retroalimentativo, né? Quanto mais arrogante você é, e mais você acha que deveria ser melhor socialmente, ou melhor do que os outros, e aí isso te torna mais arrogante, e é um processo de classe média que acha que é classe média alta, né? Depois que inventaram o conceito de classe média alta, todo mundo acha que é. Eu acho que é um fenômeno comum em economias em ascensão, né? O Brasil passou por esse período, agora não está mais, infelizmente, porque tiraram a Dilma Rousseff do governo, mas tudo bem. E aí Hashtag foi golpe. No Reino Unido pode ser que eles estivessem passando por isso nessa época, né? Não sei. Não tenho propriedade pra falar. Às vezes tem a ver com o momento histórico, sim, mas às vezes tem a ver exatamente com personalidade, porque foi o que eu falei, como se retroalimenta, né? Eles já são duas pessoas arrogantes. E aí, então, eles são uma classe média. Mas aí eles acham que o filho, então, vai pra escola assim, assado, que o filho... E aí chega uma criança lá que você tem que criar, e aí você fala, não, então, eu vou provar que eu sou melhor do que essa outra família aqui. E retroalimenta. A sua arrogância faz com que você chegue muito mais longe na cadeia alimentar do que você tá. Tá, gente, então, já que a gente tá falando dos Dursley, eu queria falar uma coisa que eu acho interessante, que eu tô achando cada vez mais interessante, que é as reações da Petúnia, em comparação com as reações do Walter e as reações do Duda. Primeiro que eu marquei aqui as reações do Walter, né? A primeira vez fala que ele tava assustado, e depois fala que ele se vestiu com o melhor terno. Depois ele pergunta qual é a marca do carro do Sr. Weasley. E depois ele finge que tá tudo bem, lendo jornal. Mas Harry sabe que ele tá que ele não tá lendo de verdade. Então, o Walter, ele tá realmente, assim, com medo. Ele tá... ansioso, claramente ansioso, né? É, porque a gente sabe da história que o único encontro que ele teve, os únicos encontros que ele teve com magia, não foram muito bons, né? Teve o encontro com o Tiago, que acabou em baixaria. Teve o encontro com o Hagrid, que acabou com o filho dele saiu com um rabo de porco. E agora ele tá prestes a ter mais um encontro com esse pessoal. Sim, não querendo justificar, mas eu enxergo no Walter um medo que tem base pra existir. Na Petúnia, eu já vejo uma curiosidade. E aí eu acho que isso se encaixa com a construção que ela vai ter no futuro. Porque ela, apesar de ter todo esse ranço com o Snape no começo da infância, ela acaba querendo ir pra Hogwarts, né? E ela se sente excluída por causa da Lilian e ela não. E aí fala assim que a tia Petúnia não comeu nada, demonstrando que ela tava nervosa. Que ela ficava com os lábios contraídos e parecia estar mastigando a língua. E aí vem a parte que é a interpretação do Harry, né? Como se refriasse o discurso violento e injurioso que queria fazer para o Harry. A gente não sabe se isso é real, porque o Harry não é um narrador confiável. Eu acho aqui que ela tá ansiosa pra novamente ver pessoas mágicas. Depois fala também que ela passou a tarde espiando entre a cortina pra ver como se o pessoal tava chegando, né? Como se houvesse um rinoceronte à solta. E depois que ela ajeitava compulsivamente as almofadas, o que demonstra que ela tá querendo impressionar, né?
Enquanto que na narração fala que o senhor e a senhora Dursley estavam querendo impressionar e intimidar. Eu acho que o intimidar fica por parte do Walter e o impressionar fica por parte da Petúnia, sabe? E agora, pra terminar minha palestrinha sobre os Dursley, eu queria falar sobre o Duda, que está morrendo de medo, cagando de medo. O que justifica, e é um foreshadow também, para o que vai acontecer no próximo livro, né? Que ele vai simplesmente querer que os amigos dele não ataquem o Harry. Porque ele percebeu que é uma coisa séria, sabe? O menino tá traumatizado. O menino tá traumatizado, né? Eu ficaria. Bom, o trauma do Duda, ele vem justamente, né, assim, já tem uma construção da vida inteira, os pais dele aterrorizando ele. Aí quando ele finalmente conhece um bruxo, ele ganha um rabo, depois ele conhece outro, ganha uma língua de 30 centímetros. Faz sentido traumatizar, né? E pulsante e viscosa. Nossa, e viscosa, Jesus. Nossa, pior do Falaremos que, da pior do língua que o depois. rabo. Sobre a sua teoria, vamos chamar de teoria, eu acho bem interessante, sim, ela tá ansiosa, porque a questão da Petúnia, e aí a gente pode analisar se tem a ver com o narrador, ou se tem a ver realmente com as atitudes dela. Mas ela é muito defensiva, né? Com o mundo bruxo. E aí justamente não dá pra saber se essa defesa tem a ver com o medo que todos eles têm, ou se de fato tem a ver com uma curiosidade reprimida, sabe? E eu acho que faz sentido ter, mais do que, assim, o medo em si, porque ela conviveu com a irmã durante anos e nunca, sabe, foi atacada, nem nada do gênero. Será que pode ser um reflexo também, tipo, lá no fundo, de falta da Lilian? Tipo, ela vai ver bruxos, a Lilian era bruxa, sabe? Ela vivia do lado de uma bruxa. E aí agora vai ter... O Harry é proibido de fazer qualquer coisa. Tanto é proibido pelos Dursley, quanto é proibido pela escola. Só que a Lilian morava lá com ela o tempo todo e tal. Então, tipo, será que não pode ser lá no fundinho Tempo mesmo todo que ela né? não... Não, o tempo todo não. Ok, mas sim. Tinha bastante contato até. Será que lá no fundinho, mesmo que ela não queira aceitar e admitir, pode ser uma forma inconsciente de se aproximar da irmã, que ela, a gente sabe que ela tem um sentimento, né? Perdeu e tal. Sim. Eu acho que se fosse um sentimento de aproximação, ela bateria mais na tecla de, assim, não sei, ela bate muito na tecla da minha irmã é uma esquisita, assim, me parece muito mais inveja do que de fato ela querer se aproximar, ela querer ver magia, sabe? Esse minha irmã é uma esquisita, é só uma muleta de defesa que ela tem, né? Por não ter por não ter sido aceita no mundo da irmã. Pra mim tem mais a ver com a inveja. A inveja dela, pra mim, é uma muleta dela por não ser aceita no mundo da irmã. Pra ela ter se sentido excluída. Então, já que eu estou me sentindo excluída pela minha irmã, a minha irmã é uma esquisita. Não, o problema não sou eu, é a minha irmã que é esquisita, entendeu? E aí ela fica alimentando essa ideia o tempo todo, de que a irmã dela é esquisita. Só que daí, no fundo, se ela chega perto dos esquisitos, ela fica um pouquinho mais próxima da irmã dela. Eu acho que esse negócio do esquisito, ela fala pra acariciar o ego do Walter. Eu não acho que ela realmente acredite nisso, não. E mesmo se ela acredita, mesmo que ela acredita, eu acho que isso foi uma coisa que ela construiu junto com o Walter no casamento, assim. Porque provavelmente na família delas não era... Ela não via a irmã assim. Será que ela não detestava a irmã antes de conhecer o Walter? Não, acho que Não. detestava, só que detestava dentro do coração. Eu Sim, acho que por aí, inveja, até né? aí, talvez ainda aquilo que o Daniel tava falando, ainda tem um amor, ainda tem uma coisa de eu gosto da minha irmã e tal. Mas eu acho que muito cedo ela deve ter começado a construir essa barreira, justamente por causa disso. Por ser uma coisa de complexo de rejeição, né? Como que você lida com esse complexo? Você coloca a culpa no outro. E por isso que eu acho que tem mais a ver com a inveja. É um complexo de ela não poder ter sido aceita lá. Se tivesse mais a ver com o amor pela Lily, eu acho que ela abordaria isso, mesmo que defensivamente, de outra forma, tentando copiar de algum jeito, sabe? Eu acho que os recursos psicológicos aí seriam um pouquinho diferentes. Na minha opinião, não sei, né? Cada pessoa lida de um jeito. Mas eu não vejo muito dessa forma. Eu acho que tem mais a ver com a rejeição do que, de fato, com o amor que ela tinha pela irmã, assim. Aquela ideia de perder, né? De abandono da irmã. Eu acho que não tem a ver com complexo de abandono. Tem a ver com complexo de rejeição, resumindo. Ok. É que pra mim, o abandono dela e a rejeição dela estão
totalmente ligados na minha cabeça, sabe? Ela só odeia Pode porque ser. ela se sente abandonada, pra mim. Porque senão, não sei... porque senão estaria tudo bem, a Faz Lilia. sentido. No episódio anterior, a gente combinou com a Isa que a gente vai chamar o Marcel também. E outras pessoas que estão no nosso grupo. Gente, precisa Pra de muitos fazer- terapeutas pra analisar essa obra. Um episódio pra psicanalizar os personagens de Harry Potter. Então a gente vai ter um episódio interessante pra falar da Petúnia, hein? É verdade. Acho ótimo. Quero opiniões profissionais. Mandem comentários, gente. Mas, gente, Com o primeiro arre do quarto livro. O maior arre da história, que isso? Do nada, tava todo mundo em silêncio, de repente, arre! O que aconteceu? O Harry não tava na sala, então a gente não sabe o que aconteceu. Mas provavelmente o Walter escutou algum barulho na lareira, né? E alguém falando. E aí ele entrou em choque e gritou Harry. Detalhe, só pra comentar, que os Weasley já estavam muito atrasados. E neste ponto eu sou obrigada a concordar com eles, porque os Weasley não deram uma justificativa, não falaram, ai gente, desculpa que a gente se perdeu aqui nos Flu, sabe? Não deram um hellozinho. Ai, como que se atrasa com pó de flor? É, Não é convenhamos, instantâneo? não tem como se atrasar com pó de Não flu, tem né? como, Você eles se literalmente enrolaram. vai desaparecer em um lugar e aparecer em outro e você se atrasa, querido. Sabe, 40 minutos. E ainda como gente britânica. Gente britânica não lida bem com essas coisas. Não, mas os Weasley são brasileiros, né? Vamos combinar? Mas a pontualidade é britânica. Ah, gente, sei lá. É lógico, né? Eles têm que ser caóticos, né? Porque eles são caipira. É. E aí eles chegam sem justificar o atraso, sem justificar nada, com a família inteira. Por que raios que foi metade da todo família. mundo? Falar a família inteira, no caso dos Weasley, é complicado, porque é muita gente. É complicado. Então, assim, E aí fica todo mundo lá preso, entendeu? Dentro da lareira. Uma galera falando e se empurrando. E os gêmeos fazem um comentário sarcástico aí para o Rony. Não gosto. Que- Não gostei. Cancelado. Ai, gente. Tchau. Conta pra eu gente acho um pouquinho o que você achou tudo. disso, Igor. Eu vou ler aqui, gente, no tom que eu leio, no tom que eu acho que é. O que a gente tá fazendo aqui? Deu alguma coisa errada? O Rony pergunta. Daí o Fred. Não, Rony. Era exatamente aqui que queríamos chegar. E estamos nos divertindo de montão, acrescentou o Jorge. Vai se fuder, garoto. Pelo amor de Deus, trata seu irmão com amor e carinho. O que aconteceu antes deles entrarem lá? Tava numa gritaria eu na casa? Só convoco pode. aqui, eu quero convocar aqui a Luana pra me provar de que o Igor nunca respondeu ela desse jeito, ou que ela nunca respondeu o Igor desse jeito. Porque isso, gente, é coisa de irmão, isso daí. O que vocês estão falando? Ah, eu não sei não. Do nada, de graça, assim. Mas irmão Então, faz é um as coisas de graça pra sarcasmozinho. pirraçar o outro. Eu acho que o chato. Rony, ele é muito alvo, né, assim. É um acordo de cavalheiros que existe entre os irmãos, entendeu? De que você... Quando você vai cutucar o outro quando o outro estiver calado pra deixar nervoso. pra Não, deixar bravo. eu já irritei muito a Luana na vida. Já irritei, assim, de muitas formas. Mas eu acho que assim, não. Assim, eu acho tosco, eu não acho engraçado. Não tem nada a ver isso aí. Gratuito, Ai. né? É. Tá pegando um gatilho seu, né, Ingo? Tá pegando o meu gatilho. Me respeita, me segura, me esconde numa Ai, me dá caixinha. gatinho. Não, assim, eu vou fazer isentona aqui na briga de vocês, porque eu acho que, de fato, é só um comentário sarcástico entre irmãos e que eu não acho necessariamente tóxico, mas o Rony é sempre alvo deles, né? Tipo, dá pra ver que o tempo todo eles meio que cutucam o Rony. E, assim, tudo bem que o Percy eles provocam também, mas o Percy é arrogante, então ele lida de outra forma. Ele merece. E os outros que mas são o mais Percy velhos, merece, eles né? raramente fazem isso. Com os que são mais velhos mesmo, né? Com o Bill e com o Espero que o Bill, que o Gui e o Carlinhos Gui e o Carlinhos. Obrigada. Tô tentando chutem lembrar. a cara deles. Porque só isso justifica eles serem assim com os mais novos. É, porque Mas, pois então. os gêmeos não podem ser assim com a Gina porque ela não é trouxa. Que ela vai escorraçar a cara deles, se eles falar alguma coisa. Ah, mas eles Pelo são. menos. No segundo livro, Ah, eles mas- ficam... A menina tá toda cagada lá com Eles ficam enchendo a porra do saco PTSD dela. Desculpa e aí. eles ficam nas esquinas fingindo que é basilisco.
Ela vai crescendo, vai melhorando. Hum. Com o Rony vai Então, ser toda ela- a vida, né? Ah, eles até falam que ela é mais tímida naquele livro porque ela tá com vergonha do Harry e tal. Mas assim, ela devia ser menos, né, impositiva quando ela era mais nova. Mas também pra lidar com ele, você vai fazer o quê? Você vai mandar umas maldições de rebater baixo-papão na cabeça. Mas ela ainda é muito pequenininha nessa época, né? Pra mas se foi definir lá- de qualquer forma. Foi lá que eu comecei a não gostar dos gêmeos. Porque eu achei. Ai, tá errado. Não gostou dos gêmeos, tá errado. Sai do podcast, Igor. Tá errado. Tô Você, pegando, Daniel. tô pegando A menina tá tô passando pegando esse por um- programa para mim, com licença. A menina tá passando por uma barra, você acha normal as pessoas ficarem indo em cima fazendo zoeirinha pra deixar ela mais mal ainda? Pelo amor de Deus, não. Não! Você não escutou a segunda temporada, né, Daniel? Vai lá escutar. Ó, eu acho que o que aconteceu nessa cena dos gêmeos cutucando o Rony? O Rony virou pra ele, na cabeça dele. O Rony virou pros gêmeos, xingou de tudo quanto é coisa, mas o sentimento não mudou nada. Ele xingaria desses nomes, mesmo se eles não tivessem cutucado. Amigo, mas E- isso é uma que tática sério. de controle. Não é legal você ter controle sobre outra pessoa assim. Acho. Ai, Amigo, cansei mas- desse assunto. Não, Mas Você não tá- então, você não foi isso que eu tá quis dizer com o aumentando Rony ser demais? sempre alvo. Porque se o Rony é sempre alvo, isso gera nele umas coisas. Justamente metade das noias que ele tem, será que não vem disso? Eu acho. De ele tá se sentindo com esse complexo de inferioridade todo aí, porque eles estão sempre colocando ele pra baixo. sabe o que vai Ao acontecer? mesmo tempo, Gina nunca deixou isso afetá-la. Então, assim, depende dos recursos que você tem aí pra lidar com isso. Então, assim, isentona, vou me manter na isenção. O ouvinte da Casa Elefante agora tá achando que eu toco terror nas minhas irmãs, mas eu sou muito bonzinho, tá bom? Só queria deixar isso claro. Não, o ouvinte da Casa Elefante sabe que somos todos perfeitos. Não, é só que assim, pode ser que não seja problemático e pode ser que seja. Depende de como a pessoa lida com isso. E os gêmeos não me parecem ter muita sensibilidade pra entender, né? Não. Como que as pessoas estão lidando com isso. Não. Mas assim, falar que os. Mas eu não acho que os gêmeos estão querendo fazer isso pra controlar o Rony. Mas não é. Ah, É tá só bom, pra esse assunto pegar já no acabou. pé. Calma, amigo. Dá gatinho, cuidado. É só pra pegar no pé mesmo. Só Mas pra- a questão de ser uma tática de controle é que ela não é necessariamente consciente, né? É que eu acho que no caso deles é só porque eles são escrotos e é divertido irritar o Rony. Mas é que divertido eles vão- porque O que eles vão ganhar querendo controlar o Rony pra quê? A gente vai Fica aí o descobrir isso no nosso questionamento. episódio de psicanálise de perspectiva. Vem aí. Vai hashtag virar venham aí. psicanalistas. Vem na gente. Mas, gente, não tem só tortura de Rony, É tem tortura de outras pessoas. Ai, meu Deus, eu vou ser a pessoa horrível desse podcast, desse episódio, gente. Porque o que acontece? Não contentes em torturar só o irmão, os gêmeos vão lá e fazem o bait para o Dudinha, que é burro demais, né? Parece o Crabbe e o Goyle comendo o bolinho Não. flutuante, gente. Não, Como é não, que não. pode Ele isso? tá com fome, Não. acabou de comer só 2 pedaços de queijo. Eu acho que faz sentido. Você passou esse pano pro Dudinha, Passei. né? Tá bom. Vou levar em consideração que Dudinha tá com fome, diferente do Crabbe e Goyle, que estavam cheio de doces na mão, né? Mas Dudinha tá com fome, fazem o bait lá, coloca o doce no chão, o Dudu vai comer, tá com tanta fome que vai lamber o chão, aí come lá o negócio e fica com a língua inchada, caindo aos pedaços lá do tamanho de um elefante na boca. Gente, assim, eu achei errado, achei, não faz isso com as pessoas, não se faz isso com as pessoas. Com as Mas eu crianças, adorei não a- faz isso com as crianças, não mexe com as crianças. Pela criança eu dou minha vida, entendeu? Mas eu achei isso muito bom. Eu vou defender essa cena é muito engraçada. Eu gostei, eu achei engraçado. Fiquei aplaudindo, fiquei dando palco. Isso me torna um Mas, escroto? gente, Talvez, então, olha mas só, reconheço. talvez, porque a questão é que eu nunca tinha reparado nisso. Eu acho que essa releitura, depois que eu sou uma jovem senhora, me faz pensar essas coisas. Eu fiquei pensando, gente, o tamanho que ficou essa língua, o menino podia de fato ter sufocado e morrido. Tipo, Sim. não é só uma brincadeira.
Como que... Sabe? Mas é mágico. Eu fiquei realmente em pânico. Falei, meu Deus, ele podia sufocar, isso é muito perigoso. Então, assim, a jovem senhora que habita em mim não concorda com esse tipo de brincadeira. É que a narrativa do Harry, né, influencia a gente a tem que maltratar os Dursley mesmo, não sei o que, poção nojento, não sei o que. Agora, quando você para pra pensar de fato o que tá acontecendo, aí você fica, pô, não faz isso com as pessoas, né? Mas assim, bate nos Dursley, né? KKK. Daniel, no episódio anterior você falou que você não liga porque o Duda é podre. Então tá falado, Não, né? No episódio anterior eu falei que eu fiquei com dó do Duda que tava de regime, tá? Eu me compadeci. Mas, Tami, a J.K. Rowling falou sobre torturar os Dursley, né? Você não quer ler o que ela falou pra gente? Sim, ela disse o seguinte: gosto de torturar os Dursley, mas sinto pena do Duda. Eu brinco com ele, mas sinto pena de verdade dele, porque eu acho que ele é tão abusado quanto o Harry, apesar de ser de um jeito menos óbvio. O que eles fazem com ele é tolice, e acho que as crianças reconhecem isso. Pobre Duda. Ele não está sendo preparado para o mundo de nenhuma maneira racional ou com compaixão, então eu me sinto mal por ele, mas também existe uma graça nele. O rabo de porco foi irresistível. Ai, a J.K. Irresistível. Eu estou totalmente do lado da J.K. Rowling. É tipo assim, poxa, que pena, não deveria fazer isso com a criança, né? Mas vamos inchar a língua dele aqui rapidinho só pra tentar uma coisa. KKK. Uhum. Eu não tenho nada contra eles, mas já que tem que torturar alguém, quem será que vai ser? Acho que vai ser o Duda. O torturador consciente. Que precedente errado. Não, então, o que eu ia falar era só um comentário em cima do que ela disse. Essa coisa de ele ser tão abusado quanto o Harry, de ele, né, ele sofre... Ele é muito mal preparado pra vida, ele é muito mimado e tal. Mas, gente, é real, não se enche uma língua desse tamanho, é perigoso. A gente até falou disso no episódio passado, né? Que o Duda também é vítima dos Dursley, né? Do estilo de parentagem deles. Sim. E tá todo mundo achando que tá indo no caminho certo quando, né? Inclusive eu tô chegando à conclusão que esse capítulo e o anterior deveriam ser um capítulo só. Porque nos dois não acontece nada. E aí, se fosse um capítulo só, ia acontecer várias coisas. Pelo menos um pouquinho mais. E esse capítulo ele chama de Volta à Toca. E ninguém vai pra toca. Inclusive, ele acontece todo na casa dos dois. Não seja injusta, porque todo mundo vai para a toca. Não nem tá todo mundo vai, fica lá ainda o povo tentando encolher a coitada da língua do menino que vai sufocar. Amiga, se o capítulo chamasse Chegando à Toca, daí sim, eu aceitaria a sua crítica. Não, mas você pensa de volta à toca. Estou de volta à toca. Não, você tá na sala dos dois, né? O capítulo inteiro. Acho misleading. Enfim, gente, essa cena do docinho bait, no final o intuito dela é só ser um foreshadowing para o próximo capítulo, que vai falar mais sobre o que os gêmeos estão aprontando, né? Com os docinhos deles e a lojinha deles. Ainda bem que eu não tô no próximo episódio. O hate dos gêmeos ia vir, né? Ia vir. Cancelados. Gêmeos Finite. cancelados. Mas, gente, nós temos um problema. Além do docinho, que é a magia que tá sendo feita ali na casa dos Dursley, a gente tem também mais ou menos, mas o Sr. Weasley consertando a lareira e explodindo a lareira no começo. Por que vocês acham que isso não apitou o rastreador do Harry lá no Ministério? Vocês acham? A minha teoria, porque eu vou falar no este final. rastreador é um recurso narrativo que só aparece quando convém. Ah, não, Tamiri. Gente, Code não é consigo. você. Desculpa, parei. Tô cancelada já, mas parei. É isso. O que você acha, Daniel? Eu acho que da mesma maneira que como a gente vai falar daqui a pouco, que o Sr. Weasley fez maracutaia pra usar a lareira, então é tipo, ele não era o único que sabia que ele ia estar lá naquele momento, sabe? Então assim, o Ministério, alguém no Ministério sabe que ele tá lá, porque ele não... Alguém tem que saber. Alguém mais tem que estar nesse plano aí. Então, assim, tem um adulto lá, mágico. E em algum nível de informação sobre esse fato, o Ministério tem. Esse é o plano que eu vou passar pra essa cena. Então, é por isso que o rastreio de magia não apitou nesse momento. Mas, eu acho gente, que como que o Ministério sabe sempre Calma. que tem um bucho... Eu sei. O Daniel passou um pano meio mal passado. Eu vou explicar melhor. Desculpa, amigo, não ser perfeita.
Eu acho que o Sr. Weasley, sabendo que ia precisar ir lá, deu uma conversadinha, deu um jeitinho, aquele jeitinho que a gente sabe que o Sr. Weasley sabe dar no Ministério da Magia, e fez com que o rastreador ou fosse desativado, ou que se ele apitasse, eles soubessem o que era e ninguém fizesse nada. O que eu acho que também acontece no início de Harry Potter e a Ordem da Fênix, quando a Ordem da Fênix, mais especificamente a Tonks, o Moody, o Kingsley e quem, não lembro mais quem, vão lá buscar o Harry na casa dos Dursley. E a Tonks faz vários feitiços lá na casa. Como o Kingsley tá junto, eu imagino que ele também tenha esse poder de fazer umas maracutaias, mexer uns pauzinhos no ministério e falar assim, ó, aqui vai apitar, mas foda-se, tá? Não desconsidera. Mas, eu acho que isso me parece muito burocrático de ser feito, até porque toda vez que você vai em qualquer residência trouxa, você teria que lembrar de fazer isso. E não sei. Não, só Ô, se você amigo. for um adolescente. Só se tiver uma criança bruxa nessa casa trouxa. O Ministério tem notificação de quando tem um menor de idade e neste local onde esse menor de idade está, teve magia. É isso. Uhum. É isso. Então, assim, filhos Weasley podem fazer magia a rodo que ninguém vai ser notificado de nada, porque tem os pais deles ali. Exato. Então, a justificativa, caso eles façam, e com certeza fazem, a justificativa é, não foi eles, foi os adultos. Sim, mas Então, por quê? assim, quando falam desse trace, desse rastreio, é muito claro e muito óbvio que é o que acontece com o Dobby, né? Muito claro, muito óbvio. Teve magia ali, então foi esse bruxo aqui que fez. Porque o Ministério não consegue saber de onde que veio. Então, foi o bruxo que fez. Aí depois vai ficando mais assim, porque daí chega o Weasley, faz, e aí ninguém percebe, e aí não sei o quê. Aí depois explicam, mas é porque detecta magia por perto. Se torna completamente inútil. Só Né? Tinha serve que ser pra- uma coisa direta, né? Detectar que o fulano, que é menor de idade, fez tal magia. Eu Tinha acho. que ter o histórico do Pois Google deles. serve só pra crianças que são nascidas trouxas, basicamente, que vivem em Sim, ambientes gente. entre trouxas. Mas por Mas quê? aí, Esse dispositivo, Injusto. ele funciona não pra proteger a criança, pra não deixar ela fazer magia. É pra que o mundo bruxo continue escondido, porque eles acham que crianças podem chamar muita atenção se eles poderem fazer magia a qualquer momento. Lembra a no regra começo? é clara, eles não podem fazer magia fora da escola. É por isso que esse rastreio existe. Amiga, a até regra é clara. Fora da escola. Até os filhos de bruxos. Uhum. O Malfoy não pode, por exemplo. Teoricamente. Ai, não sei. Mas como, eu como a coisa vai ficando cada vez Ai. mais mal explicada, eu ainda sou Hater meio do avessa, rastreador. meio hater desse rastreador. Tá, a gente vai amaciando seu hate durante a série. Eu sou um pouco hater, porém, quando convém é ótimo, né? Quando foi usado para o Dobby, por exemplo, foi tudo de bom. Mais ou menos. Os gêmeos pegaram a mala do Harry, né? E aí todo mundo vai Peraí, de pausa volta pra toca. para dizer que foi meio falta de educação, né? Você subir no segundo andar da casa que ninguém te convidou, né? Pegar as coisas. Eu achei, gente. Gente, não, esses Weasley, eles chegam, explodem a sala e vai uns povo lá e sobe na casa, pega as coisas. Se eu fosse os Dursley, eu ia estar ultrajada. Gente, quando eu tô numa casa que eu nunca fui, Sem na querer casa... defender os Dursley nem nada, mas, né? Sempre que eu tô na casa de alguém que eu nunca fui, tipo, a primeira vez que eu tô, eu não me sinto no direito de dar um passo pra frente. Eu preciso do convite do anfitrião pra poder entrar nos cômodos. Os gêmeos Weasley, pelo jeito, não tem isso, né? Ó, Educação. falando sobre isso, né? Sobre esse comportamento maluco que os Weasley têm. A gente sabe que no fundo, é só porque a J.K. Rowling escreveu eles como uns caipiras loucos. Mas, trazendo aqui um contexto, uma substância, um biscoito, uma coisa, eu imaginei agora, a outra família, é que eu não sei como é os outros filhos, né? Mas assim, a outra família que a gente sabe que tem muito contato com os Weasley é a família da Hermione. E a família da Hermione é uma família muito aberta.
Então eu imagino que os Weasley, quando vão buscar, que a Hermione sempre aparece na casa do Rony do nada, né? Então quando os Weasley têm contato com a família da Hermione, é um contato muito puro, assim, né? Eles não precisam ter nenhum cuidado social, porque a Hermione é bruxa e os pais dela são trouxas, mas não tem problema algum com isso, não sei o quê. E aí eles talvez julgam que possam fazer da mesma forma com a família do Harry. Inclusive, já vou puxar aqui o que eu ia falar sobre o tratamento da família do Harry, que eu acho que ninguém leva a sério o Harry quando o Harry fala sobre como ele é tratado pelos Dursley. Então, assim, nesse capítulo tem essa cena onde o Sr. Weasley fica chocado que os Dursley não vão se despedir do Harry. E pra mim, é a primeira vez onde um adulto tá... Onde os Weasley, no caso, estão realmente constatando como o Harry é tratado. Tudo bem que teve a cena que eles resgataram o Harry do quarto, mas o Sr. Weasley não tava nessa cena, né? E aí eu acho que quando o Harry fala, eles me tratam mal, não gosto de mim, não sei o quê, quando ele comenta dos Dursley, os adultos devem pensar, é coisa de criança, nada a ver, né? Só que ninguém leva ele a sério e agora estão vendo. E aí eu acho que eles chegam na casa, assim, dos Dursley, agindo como eles agem na casa da Hermione, sabe? Oi, tudo bem? Vocês são muito legais, vim aqui buscar seu sobrinho. E aí eles veem que a coisa não é assim. Lacrou, Daniel. Nossa, muito bom esse pano, passou bem. Ai, obrigado. É um pano bem passado? Eu não sei, não. Não, é porque assim, eu não sei se é desse jeito que eles não reconhecem. Eu acho que a senhora Weasley deixa bem claro até ao longo dos... Quando ela recebe o Harry, né? Assim, esse menino tá sem comer e não sei o quê. Então, mas mais ou menos. Eu não sei, eu acho que é mais do jeito deles. Eu não sei se tem a ver com a referência que eles têm nos pais da Hermione. É o jeito deles expansivo, sabe? É uma família muito grande, muito caótica. E eles não devem muito saber se portar socialmente, sabe? Não, assim, tipo, eles estão realmente sempre meio no caos, sabe? O que eu quis dizer do pano bem passado foi que talvez eles estejam agindo aí como eles agem na casa da Hermione, né? Mas eu acho que eles realmente têm isso que você falou também. Essa falta de tato social. Mas eu acho que fica bem claro que eles não têm noção do nível do abuso que o Harry sofre, porque a senhora Weasley, no capítulo anterior, na cartinha do convite, ela fala: eu tenho certeza que o Harry já falou muito com vocês sobre meu filho Rony. Só que, tipo, o Harry não fala nada com os Dursley. Além do necessário. Menos que necessário, né? A não ser pra ser debochado. Daí lacrou. Ele só fala 2 vezes por ano, né? Quando ele chega e quando ele vai embora. Uhum. Oi e tchau. E o tchau às vezes não tem resposta, né? Mas finalmente alguém tava ali pra dar um tapão na cara dos Dursley e falar: e aí, meu filho, não vai falar tchau pro menino, caralho? Eu queria, gente, uma versão. A criança deu minha vida. Eu queria uma versão do Harry Potter adulta. Não só com capa diferente, mas com os diálogos reais. Harry disse tchau pra vocês, caralho. Vocês não ouviram, não, filhas da puta? Não faz... Uma versão adulta e agressiva de Harry Potter. Mas finalmente alguém teve, né, o contato com a forma como os Dursley são. Alguém. Além do Hagrid, né? Só o Hagrid sabia. Imagina o senhor Weasley chegando à noite e, tipo, ele e Molly se deitando pra dormir. E aí ela, como foi lá, Arthur? Daí ele conta tudo. A Molly fica passada, fica chocada. Fala, eles não falaram tchau? Que absurdo! Eu tô imaginando muitos diálogos entre eles. É muito bom. Deve ser ótimo. E, gente, nesse capítulo, por causa da interação dos Dursley com a ideia dos bruxos e com os Weasley, alguns pontos são levantados que são interessantes sobre a separação entre esses dois mundos, né? O bruxo e o trouxa. Inclusive, no começo, quando eles estão ansiosos com a chegada dos Weasley, o Walter pergunta se eles vão vir com roupas normais. Adoro o emprego da palavra normal no contexto Dursley. Não, e no capítulo anterior o normal significava o correio por coruja, né? E agora significa roupas de trono. Mas roupas normais. No parágrafo, Harry diz, quer dizer, o narrador, né, na verdade, diz que os filhos, os Weasley Kids, até usavam roupas de trouxa durante as férias, mas
que o senhor e a senhora Weasley, em geral, usavam vestes longas e surradas em vários graus. Uma coisa que nesse livro vai ficar bem clara, porque quando a gente chegar lá no acampamento da Copa Mundial, a gente vai ver que o Ministério está tendo dificuldade de manter o grupo de bruxos escondidos, né? Porque eles estão usando a roupa que eles querem usar, ou usando as barracas das cores que eles querem usar. E aparentemente é muito diferente do que a gente tem como normal no nosso mundo trouxa. Só que isso, a Colleen Atwood, que ganhou um Oscar, e eu tô criticando ela aqui mesmo, tô criticando. Não, acho que não leu essas partes. Na verdade, acho que ela não leu Harry Potter, né? Porque os bruxos, inclusive a pessoa que faz os figurinos a partir do terceiro filme, não tá sabendo disso, gente. Porque as únicas pessoas que têm realmente roupas de bruxas, que são diferentes, que chamariam a atenção aqui na Rua 15 da minha cidade, são as pessoas que têm o figurino herdado desde o primeiro filme, que são Dumbledore, a Minerva, o Snape até tem calça depois, gente. Isso porque o Dumbledore deu um downgrade, né? Ficou com aquele Mas trapo. é que o Dumbledore, eu acho que ele tem aquela imagem do Mago Merlin, assim, tipo, não dá pra caracterizar o Dumbledore de forma diferente. Mesmo que quisessem muito, não iam colocar ele de terninho, sabe? Só que, tipo... Amiga, mas colocaram, né? Eu sou defensor, eu gosto de um guarda-roupinha da Mônica. Mas eu acho que não entra aí. Eu acho que o Dumbledore dava pra ter vários figurinos babados. Então, mas o que eu quero dizer é assim, eles não descaracterizaram o Dumbledore, eu não acho nem porque herdou do primeiro filme. Eu acho que é só porque é uma imagem muito icônica daquele mago, assim, sabe? Mas os restos tudo, eles desfiguraram, tipo, todo mundo usa roupa normal, ninguém nem se preocupa em criar o universo da moda bruxa. E eu queria muito ter ele visualmente, sabe? Eu acho que seria tão legal. Assim, eu acho que nos dois primeiros filmes ainda tem uma coisa assim, um chapéu meio maluquinho, não sei o quê. Não que seja nada do nível que o livro descreve, mas é uma coisa assim mais única. E na peça filme. também. Agora, ponto pra peça. Do terceiro pra frente é meio que padronizou, assim, bem basiquinho, bem bruxo, normal. Inclusive no terceiro veste filme, preta, que é um filme que eu bruxo. adoro, hashtag sarcasmo Weasley. Eu amo. Eu detesto o fato de que eles ficam andando pela escola sem uniforme, gente. Que eles ficam com aquelas roupas. Além de não ser roupa de bruxo, eles têm que ficar de uniforme. Ai, eu fico muito brava. Mas é só num dia, né, que acontece isso. Eu também tinha essa revolta, Tami, mas eu reparei que eles passam os dias que eles estão em aula com uniforme e aquilo lá só acontece no dia que é o dia da prova. Mas derradeiro dia. Que enfiaram, resolveram botar outras roupas lá? Só porque era a cena mais longa, mais porque icônica o Quaron tal acha do que é filme legal inteiro. os adolescentes usar moletão, calça jeans, que deixa eles mais próximos da... Moleta. Despachados. Gente, mas assim, em defesa do Quaron, pela primeira vez na história do Brasil, nos livros, eles só usam uma capa preta em cima das roupas trouxas deles, né? Não trouxas, mas as roupas que eles usam mesmo. Tipo, na vida, que nem a gente. Então tem ali um short de Targetel, uma camiseta da Oakley e tal. Tá. Vou deixar o Quaron ser que... defendido pra eu parar de ser a hater do episódio, porque eu tô sendo muito hater. Eu queria Pode dizer ser, aqui amiga. que eu até compreendo esse hate do figurino, mas eu adoro. Eu odeio. Só queria comentar aqui porque eu sei que tem gente que vai concordar, entendeu? Então só queria deixar registrado. Destituído. Quem concordar tá errado. Obrigado. Não, brincadeira, gente. Pode concordar. Já que eu tenho uma voz nesse podcast, só queria dizer. Quem disse? Só queria dizer. Enfim, no Animais Fantásticos está um absurdo o Dumbledore com aquelas roupas, gente. Não tem como justificar. Não queiram me justificar. Ai, o Dumbledore era jovem. Onde? No Animais Fantásticos, o Dumbledore de terninho de trouxa, gente. Não tem como, gente. Não tem. Mínimo, então, tá vendo? Porque daí não é o roxo. Dumbledore imagem Mago Merlin. Aí o povo descaracteriza. É isso que eu quero dizer. Eu acho que eles só mantiveram o Dumbledore daquele jeito até o final por causa da coisa da barba comprida, do cabelo comprido. Então, caracteriza muito facilmente
Ai, pro mas público, que falta sabe? de criatividade. Mas aí, se o Dumbledore tá com cara de pessoa normal, então ele não vai usar as roupas estranhas, ele vai ser pessoa normal. E eu sou contra. Amigo, tenha fé que eles estão construindo aqui uma narrativa de Dumbledore que Eu vai tenho, sair da heteronormatividade e no último livro e no último filme de Animais Fantásticos ele vai abraçar a bichona cafona que ele é e vai vestir umas roupas babadas, vai Amigo, ficar com a mas não barbona faz sentido hipster. algum. Um professor de Hogwarts tá Porque ele usando tá terno. tentando esconder a viadice. Mas não é a entendeu? viadice que ele tá escondendo, é a bruxice. A bruxice ninguém quer É a esconder. bruxindade. Bruxandade. Ele tá escondendo tudo. A bruxandade dos próprios bruxos. ok? Ai, Ah, mas eu não. vou confessar que o Jude Law tá tão maravilhoso naquelas roupas, tá tão maravilhoso Ele sendo tá, Jude Law. Mas Você vai dizer que aquela calça não caiu bem. Não apertadinha. serviu ali. podia ter Oh, caído, Deus. né? Não serviu um biscoito, uma coisa. Não, eu acho que tá bom, sim, para o figurino pro Jude Law, pra ele fazer um filme de guerra, sei lá, não um filme do Animais Fantásticos, tá? Mas Sim. tudo bem. É. Não, eu concordo, assim, plenamente, porém... Eu concordo. tem nem ocrinho, eu não gente. acho Cadê que ele o vai. ocrinho? Porém, não Eu não tenho acho muito que do que ele vai reclamar. aparecer com outro figurino que não aquele. Inclusive, certeza que ainda no final dessa saga ele vai aparecer com a mesma roupa do Dumbledore do filme, do Michael Gambon. Ai, não. Vai ser esse o caminho, vai ser. A Colin Atwood já ganhou dela e não vai se esforçar mais. Aqui. Ai. Enfim, vamos parar de falar do negócio que não tem nada a ver com a camisa. Quase. Mas a gente vê também um pouco daquilo que a gente comentou no capítulo anterior, deixando um pouco mais explícita a necessidade desse capítulo ser junto com o capítulo anterior, que é a corrupção do Arthur, de novo, né? Ele diz que deu um jeitinho, está assim no texto. Deu um jeitinho. Ele conhece, tem um contato útil na comissão de regulamentação do Flu e deu um jeitinho. Então, gente, é isso aí. Modus operandi do ministério é esse. Quando a gente precisa de um favor, a gente vai lá, fala com o A gente dá um senador. jeitinho. E o senador fala, pode ir sim, pescar ali naquela reserva que não vai dar problema pra você não. Shade. Ô, galera, nessa parte que fala da chaminé, eu comecei a devagar, minha mente foi longe num negócio que mais pra trás, mais pra frente no capítulo, quando o Arthur diz com todas as palavras que ele fez maracutaia, isso daí me já jogou um balde de água fria em todos os pensamentos malucos que eu tava tendo. Porque que eu tava pensando? No começo do capítulo fala sobre a chaminé e fala sobre a rede de flu, não sei o que. Quando fala do flu, eu fiquei pensando assim, gente, será que o mito do Papai Noel não tem a ver... Mito? Ai, desculpa. Gente, Se o Papai Noel não é real. do Quê? Papai Noel... Se o fato da existência do Papai Noel no universo de Harry Potter não está ligado nessa trama de pó de flu, de lareira, sabe? Tudo mais. E aí depois isso meio que foi jogado um balde de água fria em mim, porque é citado sobre como a lareira dos trouxas não tem nenhuma ligação, pra não dar BOs. Ela não é ligada na rede de flu. Então você tem que fazer ali tem que pagar Tem que fazer um, Nossa. dar a um linha jeitinho. telefônica. Tem que Mas pagar eu a linha acho que telefônica dá. do Flu pra ligar sua mas, lareira, entendeu? o que você tá falando faz bastante sentido. Eu não conheço muito bem, mas dava pra pesquisar um pouco, porque às vezes tem algum tipo de lenda lá na Inglaterra, ou enfim, no norte, falando sobre transporte entre lareiras. Talvez a ideia do Papai Noel venha até daí, né? De ele entrar pela lareira e ele ser mágico e, enfim... Eu não sei, mas dava pra ver na mitologia lá nórdica Não, se não gente. tem alguma coisa de lareiras Ó, mágicas. Não, gente, ele entra pela eu lareira tava- porque ele pousa o trenó no telhado da sua casa, né? Ó, não, peraí. Eu vou trazer aqui um conteúdo, hein? Mas vou então, trazer por aqui um quê? conteúdo. E se tem um background aí mitológico muito forte sobre isso? Vou trazer um conteúdo pra vocês, meninas. Eu li recentemente. Eu não tava esperando entrar tão ao fundo no assunto do Papai Noel, mas enfim. Eu li recentemente um livro agora no Natal que é do L. Frank Baum, que é o escritor de Mágico de Oz. L. Frank Baum escreveu Mágico de Oz, tipo, uns 40 livros, e escreveu outras coisas também. Entre elas, ele escreveu essa obra que se chama A Vida e as Aventuras do Papai Noel.
E meio que essa obra, antes dela, é tipo o Irmãos Grimm do Papai Noel, assim. Eu tô falando isso porque tem um texto informativo que a editora colocou no final do livro, né? O L. Frank Baum meio que juntou algumas coisas que se diziam sobre o Papai Noel e criou esse livro. E esse livro não é muito famoso em todos os lugares, só que ele reverberou na lenda do Papai Noel de modo forte. Então, muitas coisas, e por exemplo, esse fato do Papai Noel entrar na lareira, meio que foram puxadas do livro A Vida e as Aventuras do Papai Noel, sabe? Esse detalhe e outros que hoje em dia são muito difundidos e intrínsecos à história do Papai Noel. Agora, eu tava querendo dizer sobre a justificativa do Papai Noel ser assim no universo Rowling, entendeu? Se por acaso ele é assim no universo Rowling porque trouxas viram, ou bruxos viram um homem entrando na chaminé. Só que ele não entrou pela chaminé, ele chegou pelo flu, sabe? Uma coisa meio Eu assim. gosto. Uma viagem meio assim. Eu acho legal. Tipo, o Papai Noel era um bruxo, sabe? E aí ele entrava na chaminé das pessoas pelo Papai Noel era o Dumbledore, repassem. Daniel, escreve um conto. Christmas Carol de Harry Potter. Daí você fala sobre o Papai Noel. Seria tudo, né? Seria. Hashtag na minha mesa até amanhã. Ouvintes escritores podem fazer. Eu ilustro. Podem fazer também. Bom, gente, mas é isso, né? Mais um episódio que a gente fala da corrupção do Arthur, mais um episódio que a gente fala da toxicidade dos Dursley e dos gêmeos Weasley, de minha parte, né, pelo menos. Comentem se vocês acharam isso também. Vamos para o momento Avada Kedavra, que é o momento em que a gente escolhe um trecho ou uma fala, alguma coisinha do capítulo que a gente não gostou. A parte negativa. Começando pelo Daniel. Ai, amigo, não sei, é um capítulo tão simples. Eu gostei dele. Se for pra falar alguma coisa, é só que a Tami já tinha comentado sobre o fato de que o capítulo se chama De Volta à Toca e se passa 0 segundos na toca. Então, assim, ai, que saco. foi ludibriado. Só tipo um bom clickbait que ela fez, entendeu? Fui de volta à toca e veja no que deu. E você, Tami? Olha, o meu Avada, apesar de eu não achar que os gêmeos são tóxicos de fato, eu vou dar pra essa língua inchadíssima, perigosíssima, que pode ter matado uma criança, entendeu? Num contexto aí um pouco mais sério. Então, sabe, vou dar o meu Avada pra essa língua inchada do Duda. Sem defender o Duda, apenas para o docinho. Mas é mágico, Tami. Não ia acontecer isso. Eles pensaram nisso, os gêmeos. Aquela explicação do episódio passado sobre o porquê os Dursley não evoluem é perfeita. Aí agora, só reiterando que se eles não fossem isso, e essa justificativa não fosse perfeita, e se eles fossem personagens que evoluíssem, ia ser babado ver essa construção do Duda ficar traumatizado com a magia e como a irresponsabilidade do uso da magia ia causar uns efeitos ruins na criança, né, quando ele crescesse. Mas na verdade vai causar um efeito bom, aí a gente pode entrar numa discussão um pouquinho, por mais que a gente já fale disso bem mais pra frente, mas o Duda evolui de fato. Não, mas assim, se fosse algo porque ele não é um personagem livro, tridimensional, né? Ele, cria uma segunda dimensão ali quando ele tem aquele trauma do Dementador. Mas o Duda, eu acho que dos Dursley é o único que evolui minimamente. Aham, sim. O meu Avada, então, gente, olha, eu sei que eu já falei demais, mas eu vou falar só mais uma última vez. Os gêmeos tóxicos, tá? Aquela frase lá, não gostei de como trataram o meu menino Rony. Não aceito. Todos ia isso, não. Não gosto de você, não vejo verdade em você. Acho que você tá onde se convém. Mas, gente, então vamos agora pro Expecto Patrona! Expecto Patronum é o momento em que a gente escolhe o contrário do Avada, que é o melhor momento, o momento que a gente mais gostou, o momento positivo. Vamos começar dessa vez com Tamires Garcia. Bom, meu momento patrono, eu acho que vai para acho que o momento, né, que é o mais amorzinho, que é o Sir Weasley defendendo o Harry, tentando fazer ele ganhar um tchau
Mesmo quando, né, os Dursley estão lá sendo escrotos e ele, pô, mas você não vai dar um tchau pro seu sobrinho e tal. Por mais que seja ainda um momento triste, é bom, né, saber que o Harry encontrou aí uma rede de apoio, de afeto. Então, meu patrono vai para o Sr. Weasley. A família que ele tava querendo no primeiro capítulo. Exato. E você, Danny, hein? O meu expecto patrono vai para a reação dos Dursley ao verem a casa deles ser invadida por uma família maluca. A casa sendo saindo arrombada por uns bruxos. Eles travaram, eu achei maravilhoso, ficaram sem fala. Quanto menos essa galera falar, melhor pra gente, entendeu? Mas eu achei engraçado a reação deles, eles não conseguiam falar um A. Não, e o melhor é que eles estavam tensos o dia inteiro, e o Harry pensando, não acredito como eles são, sabe? Que absurdo. Quando o Rony chegar, vai ser um caos, vai ser uma ferveção de cabelo. Não, eles ficaram travados. Ai, gente. Então, eu vou aproveitar, porque não tem como ser outra coisa. O meu expecto patrono já seria esse mesmo, e vai ser. Que é os Weasley destruindo a sala de estar dos Dursley. E os Dursleys cobertos de pó branco, em choque, olhando aquelas pessoas gritando, subindo pro segundo andar, derrubando o docinho no chão, o menino com medo de levar feitiço no bumbum, a esposa pulando em cima do da criança. Segurando o bumbum o tempo todo, eu tinha esquecido dessa parte. Gente, tudo isso pra mim poderia ser uma sketch de algum programa aí. O Daniel podia fazer uma animação dessa cena. Eu podia mesmo. Ia ser tudo. Perfeito. Bom, gente, depois dessa bateção de cabelo, como diz o Daniel, depois dos Dursley entrando em choque, dos Weasley entrando na sala de estar dos Dursley e destruindo 70% da casa. Entrando na casa dos Dursley, na vida dos Dursley. Família Weasley choca Dursley, entenda. A gente pode entrar na lareira e gritar a toca, que é onde a gente vai estar no nosso próximo episódio, onde a gente vai falar sobre o capítulo As Genialidades, entre aspas, Weasley. Tchau! Tchau! Esse podcast é produzido pelo animagos.com.br. Eu, Igor Moreto, faço a produção, edição e direção. O Junior Code e a Nayara Sevciuk me ajudam na direção e com Larissa Andrioli também fazem pauta e apresentam os episódios. E todos os episódios têm auxílio e produção de pauta de Luiz Felipe Rocha, Tamires Garcia, Luísa Zanferdini, Danilo Borges e Daniel Honório. A identidade visual foi criada pelo Édipo Barreto e a música tema é a Song of India, originalmente executada pela Ableton's Big Band, e a engenharia e gravação foi pela Telefunken Electroacoustic.